escrito. E, em seguida, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Quero agradecer muito também à senadora Ana Amélia por ter permitido que eu falasse nesse momento. E venho à tribuna para falar hoje e comemorar com o povo brasileiro o resultado da nossa economia. A despeito do que muitos queriam, inclusive contrariando as previsões pessimistas em relação ao Produto Interno Bruto, o nosso PIB hoje apresentou um resultado que surpreendeu a muitos. Surpreendeu o mercado, ou parte do mercado, porque cresceu além daquilo que os pessimistas de plantão estavam prevendo. Nosso PIB cresceu 2,3%. E com um crescimento importante, por se dizer, senhor presidente, na área do investimento. O nosso investimento cresceu mais do que o nosso Produto Interno Bruto, mostrando, sim, que nos últimos anos tem sido o investimento brasileiro que puxa o crescimento desse país. Importante dizer que o crescimento de 2,3% do PIB brasileiro é um crescimento maior do que o crescimento americano, de 1,9%, maior que o crescimento do Reino Unido, de 1,9%, maior que o crescimento do Japão, de 1,6%, maior que o crescimento da Alemanha, de 0,4%. Portanto, não há que se falar em PIBinho, não há que se falar em frustração da economia, não há que se falar de problemas de que a economia entraria numa recessão técnica. Não tivemos 2 trimestres consecutivos de queda no PIB, como muitos previam, acreditavam ou até queriam, senhor presidente. A economia brasileira está dando respostas consistentes à crise internacional a que o país está submetido. Porque nós vivemos numa economia global. Há que se considerar esse fato. O mundo está em crise, agora que começa a dar sinais de saída dessa crise. E mesmo assim, o Brasil tem enfrentado com altivez, com medidas firmes e determinadas para garantir o emprego da sua população, garantir a renda e garantir as condições mínimas dignas de vida ao povo brasileiro. O PIB do 4º trimestre superou todas as expectativas, cresceu 0,7%. Cenário completamente diferente daqueles que preconizavam uma recessão técnica, como eu falei aqui, de 2 trimestres consecutivos com variação negativa. Surpreendendo que crescemos acima de nações, como eu já disse, na projeção, e que havia muita torcida para que isso não acontecesse. Quero de novo destacar aqui que os investimentos cresceram 6,3% em 2013, muito acima do que cresceu o consumo das famílias. Isso, portanto, coloca por terra argumentos de que o nosso crescimento econômico é lastreado no consumo e que isso não é sustentável. Aliás, nos últimos 10 anos, senhor presidente, nos últimos 10 anos, 6 deles o investimento que cresceu mais do que o PIB. Em 6 anos cresceu mais que o PIB e cresceu muito mais do que o consumo. Portanto, nós temos sim um crescimento econômico baseado no investimento. Nesses 11 anos de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, só teve apenas um ano que nós não tivemos crescimento do PIB e tivemos um resultado negativo, que foi no ano de 2009, com menos 0,3%. Foi exatamente o ano da crise internacional. Em todos os demais anos, nós crescemos com a variação positiva do PIB, mostrando a pujança da economia brasileira. Nós não podemos falar de um crescimento de 6,3%, senhor presidente, sem mencionar as iniciativas do governo que proporcionaram isso, sem mencionar o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi importante para que nós constituíssemos uma organização dos nossos investimentos, também com apoio do governo e também com a participação da iniciativa privada. Não podemos deixar de falar na retomada dos processos de concessão, feito de forma equilibrada, onde a tarifa é uma tarifa módica, uma tarifa que as pessoas e que a produção tenham condição de pagar e que você tem um equilíbrio com o retorno ao investimento. Não podemos deixar de falar no crescimento do nosso investimento sem falar na produção da nossa indústria de equipamentos e de maquinários, principalmente de caminhões. Isso está ligado a um programa de investimentos feito pelo governo, tanto de aquisição para maquinário, para as nossas prefeituras, para melhorar as estradas vicinais,
para melhorar o escoamento da produção, como também um programa com juros baixos para que os nossos agricultores pudessem investir em maquinário agrícola, em caminhões. Isso teve, com certeza, uma forte influência nesse resultado. E um outro aspecto que é importante dizer, que apesar desses incentivos do governo de estar proporcionando juro barato no PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, juro negativo, senhor presidente, foi de 3,5%, hoje é de 4,5%, isso facilita com que o nosso produtor, as pessoas comprem equipamentos mais baratos. Apesar de fazer isso, apesar de ter um dos maiores programas de aquisição de maquinário para colocar à disposição das nossas prefeituras e, portanto, investir dinheiro do orçamento, apesar disso, o consumo do governo ficou abaixo do investimento, abaixo do consumo das famílias e abaixo do crescimento do PIB, mostrando a responsabilidade fiscal do governo da presidenta Dilma, que, aliás, na semana passada, na semana que passou, a presidenta mostrou ao país a economia que faria para pagar os serviços da dívida e para manter o equilíbrio fiscal. Então, quero ressaltar a importância que tem você fazer investimentos, melhorar programas e, mesmo assim, manter o equilíbrio fiscal, manter o equilíbrio das contas públicas. Quero também dizer, senhor presidente, que esse crescimento que trazemos agora tem um forte lastro no agronegócio brasileiro, na nossa agricultura. A agricultura cresceu 7%, mostrando a pujança desse negócio e mostrando que esse é um setor que acredita nas políticas de governo. Nos últimos 3 planos safras, sucessivamente, o governo apresentou à agricultura brasileira propostas e condições de crédito melhorada. Hoje, o crédito mais caro que nós temos à disposição da agricultura brasileira é um crédito de capital de giro para as cooperativas, capital de giro, senhor presidente, a 6,5%, portanto, também subsidiado. Para o crédito para a grande agricultura é 5,5%. 5,5%. O crédito para a pequena agricultura, o crédito do Pronaf para o pequeno agricultor varia de 1,5% a 3,5%. Isso garante os investimentos no campo, garante que nós auxiliemos o nosso agricultor da porteira para dentro, porque o nosso agricultor, ele é um agricultor determinado, ele investe, ele encara os seus desafios, mas obviamente que ele também precisa de políticas que o auxiliem. No último Plano Safra, aumentamos significativamente o seguro agrícola, colocamos à disposição dos nossos agricultores um programa de investimentos em armazenagem e também criamos a Agência Nacional de Assistência Técnica. Eu não tenho dúvida que o conjunto dessas ações tem proporcionado à nossa agricultura melhorias e condições de obter resultados como esse que nós estamos vendo, em que o agronegócio cresce, a agricultura cresce 7%. A nossa indústria também avançou. E se não é no patamar que gostaríamos, chegou a tanto e avançou, com certeza, por decisões acertadas tomadas pelo governo. Pela desoneração de tributos, pela desoneração dos tributos na folha de pagamento, no IPI, que melhoraram as condições de produção desse país. E mais do que isso, o Brasil está recebendo, e foi o 5º destino do mundo em investimentos diretos estrangeiros. Em 2013, fechamos com 64 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. Os investimentos em carteira que nós temos somam 52 bilhões e 750 milhões. A participação dos estrangeiros na dívida pública total atingiu 17,2% em 2013, contra 11% em 2011. Isso mostra a credibilidade do país, ao contrário do que muitos dizem, que o país não está com credibilidade, passa por uma crise de confiança. A confiança é demonstrada pela capacidade de atração de investimento, quando vem para cá o investimento estrangeiro. Quando nós temos um percentual da nossa dívida pública sendo financiada por não residentes no país. Isso mostra o que é a diferença entre o que é desconfiança e confiança. O Brasil tem pressupostos de macroeconomia, sim, de confiança, de atração de investimentos e de capital estrangeiro. Muito se falou também, senhor presidente, de inflação. E, mais uma vez, o país fechou o ano dentro da meta. 5,9%.
91%. Em todos esses anos do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma, nós fechamos dentro da meta da inflação. E isso foi um esforço muito grande para que a gente pudesse entregar ao povo brasileiro a sua proteção de rendimento, a proteção do seu salário, que é o que mais digno tem a um pai ou uma mãe de família. Ou seja, o êxito da economia do Brasil, desse crescimento econômico, desses resultados que nós estamos tendo, é um êxito de esforço do governo brasileiro e do povo brasileiro. Porque quando muitos desconfiam, o povo brasileiro confia no governo. E são esses os resultados que nós trazemos, senhor presidente. Os resultados da nossa agropecuária, os resultados dos nossos investimentos, os resultados do consumo das famílias e o resultado principalmente aquém do consumo do governo, porque quando muitos falam que o governo tem gasto mais do que ganha, tem gasto mais do que arrecada, tem descontrole nas contas públicas e, mais uma vez, nós mostramos que isso não é verdade. Então, queria aqui fazer esse registro, senhor presidente, pela importância que tem esses dados e esses resultados para o nosso país. Concedo uma parte ao nosso senador Eduardo Suplicy. Senador Eduardo Suplicy, só para tranquilizar o plenário, como não vai ter ordem do dia, desde a fala do senador Aloysio, nós já estamos dando 20 minutos para cada um dos oradores. Aqui foi 20, o Aloysio foi 20 e os próximos terão 20 também. Então tem o saldo aí, hein? Tem o saldo, tem o saldo. Tá bom, porque eu vi o relógio, eu achei que já estava encerrando o meu tempo. Não. Só tinha mais 10 vou cobrar naquele momento ainda. Mas tem o saldo de mais 10, com tranquilidade. Senadora Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência traz um retrato muito positivo da economia brasileira, tendo em conta perspectivas ou análises pessimistas que procuravam dizer que o país iria avançar menos do que efetivamente foi registrado hoje pelo IBGE, com o Produto Interno Bruto brasileiro no ano passado tendo crescido 2,3% em 2013 e com a perspectiva de, neste ano, aumentar pelo menos 2,5%. É claro que gostaríamos de ver o nosso Produto Interno Bruto crescendo ainda mais. Já tivemos ocasiões no Brasil em que o Produto Interno Bruto cresceu a taxas de 7%, de 8%, até 10%, 11%, 12%, 14%. Mas é importante registrar que tem uma característica do crescimento da economia brasileira neste período recente, é que ele está sendo combinado com a melhoria da distribuição da renda e da riqueza. Se nós formos considerar o que se passou na década, por exemplo, dos anos 90, quando o coeficiente Gini de desigualdade, em 1996, por exemplo, era da ordem de 0,61, ele melhorou um pouco. Em 2001 e 2002 estava em torno de 0,59, mas desde então, a cada ano, sempre houve uma diminuição do coeficiente Gini de desigualdade até termos em torno de 0,51 em 2012. Ainda precisamos aguardar o resultado referente ao Gini de 2013. Mas também houve um outro dado relevante, destacado hoje pelo ministro Guido Mantega, que a taxa de desemprego da economia brasileira hoje está em 4,2%, que é a taxa mais baixa ocorrida desde que se iniciaram a medida da taxa de desemprego nas regiões metropolitanas brasileiras. Então, eu acho que, claro, precisamos ainda realizar um esforço mais racional. Acho que as avaliações críticas que têm sido aqui formuladas certamente serão objeto de reflexão por parte
de nossos ministros responsáveis pela economia, Guido Mantega, Miriam Belchior e toda a equipe da presidenta Dilma, por ela própria. Mas acho que, inclusive nessas visitas que a presidenta Dilma realizou na Europa recentemente, na Itália e depois ali em Bruxelas, eu, inclusive, devo falar deste assunto aqui, acho que ela transmitiu um diálogo, uma confiança junto aos investidores externos que fazem com que possamos ter perspectivas muito animadoras proximamente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço, senador Suplicy. E o que Vossa Excelência traz a esse debate, pondera, é muito importante, porque além de manter os pressupostos da estabilidade da economia e tendo empregos, geração de empregos, nós também temos uma política de inclusão, ou seja, um crescimento que inclui, é um crescimento que trouxe a participação da economia mais de 30 milhões de pessoas. Concedo uma parte ao senador Aloísio. Hoffmann, eu espero ouvir o pronunciamento do senador Suplicy a respeito, com comentários a respeito do pronunciamento da presidente Dilma em Bruxelas. Talvez ele tenha conseguido compreender alguma coisa daquela algaravia confusa de difícil exegese. Mas eu queria observar que os senhores governistas e as senhoras procuram uma nova forma de desqualificar as críticas. No tempo do regime militar, falavam que os opositores eram patrióticos. Agora eles são pessimistas. Foi o termo que a senhora usou, o termo que o senador Suplicy usou, pessimistas. É uma análise psicológica da crítica. Se arvoram em psicólogos. O ministro Paulo Bernardo, que, aliás, é uma das boas figuras do governo, escorregou quando disse que os empresários fazem beicinho e é preciso discutir a relação com eles. Senhora senadora, existem dados objetivos. Eu não sou daqueles que dizem que o Brasil está numa situação catastrófica. Eu acho que não. Eu acho que ele está numa situação de mediocridade. Copo meio cheio, copo meio vazio. Contentar-se com um crescimento do PIB, que na América Latina só fica à frente da Venezuela e ter celoso esse desenvolvimento, para mim é muito pouco. Contentar-se com com o ritmo de investimento no Brasil, quando nós sabemos que a formação bruta, que o investimento no Brasil fica em torno de 18% do PIB e se arrasta neste número medíocre há tanto tempo, contrariando as promessas e as previsões da presidente Dilma e do presidente Lula, é muito pouco, é contentar-se com pouco. Verificar que a situação da indústria brasileira chega no momento a um crescimento, a um desempenho em matéria de um ano para outro, em torno de 1,3%. Sabendo, como nós sabemos, que a indústria brasileira é deficitária no balanço comercial, um déficit de mais de 100 bilhões de dólares. A indústria brasileira está indo para o ralo. A indústria brasileira, nós estamos vivendo um processo de desindustrialização promovido por um partido dos trabalhadores. Desconhecer a situação de algumas empresas estatais, como a Petrobras, cuja dívida era de 86 bilhões em 2009 e chegou a 234 bilhões em 2013, e achar que está tudo muito bem, realmente, nós estamos nos aproximando de um vaticínio do presidente Lula. A Eletrobras vai se transformar numa Petrobras, só que lá embaixo, porque a Eletrobras também está numa situação muito, muito difícil e creio que será objeto do pronunciamento logo mais da senadora Ana Amélia. É uma situação medíocre, copo meio cheio, copo meio vazio. E o que é pior, minha prezada senadora, é que o governo não abre os olhos para os seus próprios erros. Continua fazendo discursos autolaudatórios como se nós vivêssemos no melhor dos mundos.
Então, nós não vivemos uma situação catastrófica, mas me parece que a continuidade desta forma de governar, desta cegueira em relação às causas reais dos nossos problemas, ela sim poderá se transformar numa catástrofe. Muito obrigado. Senhor senador, nós não temos medo de críticas e nem achamos que as críticas são inoportunas. As críticas são bem-vindas, elas nos ajudam a fazer reflexões, a corrigir rumos, a fazer interações. O que nós nos ressentimos é quando há uma vontade que as coisas deem erradas, quando a crítica vem exatamente tentando fazer com que aquele resultado seja um resultado que prospere contra os fatos que estão acontecendo. A senhora não pode ter uma radiografia da minha mente. Vossa Como é que eu tenho vontade que a coisa dê errado, senador? Vossa Excelência, não estou falando de Vossa Excelência. Vossa Excelência falou no genérico, estou falando no genérico. Vossa Excelência deve ter acompanhado os jornais na semana passada. Todo mundo falava que o PIB não cresceria nesse último trimestre, que o PIB seria negativo. Aliás, os mais otimistas diziam que cresceria 0,5%, 0,5%, que nós teríamos menos de 1,5% de crescimento no ano de 2013. Todos falavam com esse viés, quase que como querendo que isso acontecesse. Contra esse tipo de comportamento e esse tipo de assertiva, nós temos que nos colocar e nós temos que lamentar. Porque os dados objetivos que nós temos, senador Aloysio, são os dados que estão melhorando a vida do povo brasileiro. Em 11 anos, esse país gerou 20 milhões de empregos. Qual foi o outro país? Eu lhe desafio a dizer nesse plenário, qual foi o outro país que, nesse mesmo espaço de tempo, gerou 11 milhões de empregos? Esse país, em 11 anos, tirou 32 milhões brasileiros e brasileiras da miséria. Qual foi o outro país que em 11 anos tirou 32 milhões de pessoas da miséria? Esse país colocou 46 milhões de pessoas na classe média. Qual foi o outro país que conseguiu fazer isso? Esse país, nos últimos 11 anos, controlou sua inflação. Esse país, nos últimos 11 anos, teve crescimento. Apenas em um ano tivemos problema por conta de uma crise internacional. Esse país atraiu investimentos, retomou os investimentos, fez equilíbrio das suas contas públicas. Esse país recuperou a indústria naval, esse país recuperou os investimentos da Petrobras, esse país descobriu o pré-sal, esse país está investindo em educação. Portanto, esse país tem sim dados objetivos e concretos que estão melhorando a vida das pessoas. Só que esse país não está acreditando mais nesse discurso otimista, nesse discurso autolaudatório, senadora. Esse país está pode avaliar mudanças. Que a crença e otimismo não se vêem pelas palavras, mas pelos investimentos que são feitos aqui. 17% da nossa dívida pública hoje é custeada por não residentes. Nós já tivemos o aumento dos investimentos diretos. É o 5º país a receber investimentos diretos no mundo. Esse país mostra que tem confiabilidade quando apresenta um crescimento como nós estamos apresentando hoje, contrário a tudo que os analistas diziam e dizem e estavam dizendo recentemente. Esse país tem resultado para apresentar para o seu povo. Esse é um país que prosperou. Esse é um país que trouxe dignidade a quem não tinha dignidade. E quando eu vim aqui, logo depois que Vossas Excelências fizeram o evento do Plano Real, que Vossas Excelências estavam comemorando os 20 anos do Real, como se o Real tivesse, durante esses 20 anos, tido sucesso apenas por ter sido lançado ou porque Vossas Excelências o conceberam. Eu vim aqui e tivemos um diálogo com a fala do presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu respeito, e quero reconhecer aqui o Plano Real, a importância que ele teve na economia, da estabilidade, do controle da inflação, mas também tinha que dizer aqui que quando nós recebemos esse país, quando o presidente Lula recebeu esse país, a situação da economia estava quase tão descontrolada quando Vossas Excelências implantaram o Plano Real. Em grande parte porque esse país acreditava que o Lula ia cumprir, ia fazer aquilo que o seu programa aloprado previa. Vossas Excelências acreditavam nisso, propagaram isso, propagandearam, a despeito de ter o país numa situação crítica, apostaram nisso e foram surpreendidos, porque nós tínhamos responsabilidade com o Estado brasileiro, assumimos, resgatamos o Plano Real, colocamos a inflação de novo dentro da meta, estruturamos as contas públicas, trouxemos o superávit primário e recuperamos o investimento e demos dignidade com programas sociais que alcançaram a maioria do povo brasileiro. Foi aí que nós mostramos o compromisso que nós tínhamos com o país, apesar da aposta que muitos de Vossas Excelências faziam no momento que o presidente Lula assumiu, porque muitos divulgavam que era um risco para esse país. E nós mostramos que não era, que tinha compromisso com a história e com a economia brasileira. Portanto,
Eu fico muito feliz, senhor presidente, de ocupar essa tribuna e mostrar que esse é um país que cresceu mais que os Estados Unidos, mais que o Reino Unido, mais que o Japão e mais que a Alemanha. É um país que dá emprego ao seu povo, dá dignidade, dá programas sociais e garante a renda. É um país que dá crescimento, que mostra que tem investimento e que, sobretudo, tem confiança dos que querem investir aqui. Quero parabenizar a presidenta Dilma pela condução que tem tido da economia. Quero parabenizar o povo brasileiro, porque esse acredita na condução desse país, aposta na condução desse país, e parabenizar todos aqueles setores que investiram na economia brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Essa foi a senadora Gleisi Hoffmann. Eu até estava preparado para lhe fazer uma parte, mas como estou presidindo, não poderia fazer, mas é na linha do